Aqui o tópico das ligações covalentes. Como nós dissemos previamente ali, as ligações covalentes elas vão ser formadas em geral, né, por dois ou mais átomos de elementos não metálicos. Nessas ligações covalentes aqui, a diferença entre a eletronegatividade dos átomos participantes, ela pode ser zero, né, ela pode ser nula ou muito reduzida. Eventualmente, pode haver uma polaridade maior, uma diferença maior, e esse composto ainda vai ser considerado covalente, até ele chegar no limite ali, né? Que nós podemos considerar ele como iônico, no sentido em que, em algum momento, o elétron vai ser completamente compartilhado e completamente aceito, e aí vai ser um composto iônico. Nesses compostos covalentes, nessas ligações, apesar de serem originados por ligações intramoleculares muito fortes, ou seja, a ligação do átomo de carbono com o átomo de hidrogênio, a ligação do átomo de oxigênio com o átomo de hidrogênio, né, por aí vai, é uma ligação muito forte, tá? Então, apesar de serem originados por ligações intramoleculares fortes, as forças que mantêm as substâncias covalentes unidas, que são as forças intermoleculares, são relativamente fracas, o que resulta em substâncias com pontos de fusão e ebulição reduzidos quando comparado às substâncias iônicas. Então, nós acabamos de falar da ligação do tipo iônica, que ela é muito forte devido à presença da força colombiana, a atração entre os íons, né, dos cátions e dos ânions. No entanto, quando você tem os compostos covalentes, eles não têm uma carga resultante, tá? Os átomos vão se unir por compartilhamento dos elétrons, e a substância que vai ser gerada, nem sempre ela vai ter uma força de atração muito grande com a outra, que é a força de atração ou de repulsão intermolecular. É por isso mesmo que os compostos covalentes, tipicamente, eles vão requerer menos energia para serem separados, né? Ou seja, fusão ou ebulição, do que os compostos iônicos. Isso daí, a diferença vai ser muito gritante, tá certo? Esse daqui é um modelo clássico, né, para nós compreendermos a formação da ligação, de uma ligação covalente ou do compartilhamento do elétron. O modelo utilizado aqui é a molécula do hidrogênio, né, a molécula do H2. Nós vamos ver aqui embaixo o gráfico representante que representa as variações de energia entre os átomos e quando eles vão se aproximando para formar a molécula, aqui. E nesse lado de cá, nós mostramos um gráfico, né? Um gráfico mostrando o processo de aproximação. Então, vamos lá. Nós temos aqui na posição A, depois na B e depois na C. Na posição A, os átomos de hidrogênio. O que são os átomos de hidrogênio? É um próton no núcleo e um elétron ocupando o orbital do tipo 1s, que é esférico. Um elétron aqui. Relembrando que toda a camada 1, toda a camada K, ela possui apenas uma subcamada, que é a camada do tipo 1s. A camada, né, o orbital do tipo S, ele admite no máximo 2 elétrons. Então, esse hidrogênio tem um elétron no orbital S e o outro tem um elétron no orbital S também. Então, eles se aproximam com uma orientação e com uma energia adequada. Eles vão se aproximando e observe o seguinte, isso aqui é uma seção circular, ela começa a ficar oval. Isso quer dizer que a nuvem eletrônica, representada por esse orbital aqui, ela começa a se deformar, porque elas vão começar a se combinar, elas vão começar a se interpenetrar. Finalmente, aqui os átomos estão separados ainda. Na letra C, finalmente a molécula de H2 foi formada e houve um compartilhamento de elétrons, né? Um compartilhamento dos dois orbitais atômicos, gerando agora um orbital único, que representa a presença dos dois elétrons entre os dois núcleos de hidrogênio. Reparem, veja se é possível vocês verificarem que a coloração rosa, né, rosada aqui, ela é mais intensa entre os dois núcleos do que em torno dos núcleos. Essa densidade de elétrons aqui agora entre os dois núcleos é que nós chamamos de ligação química.
Então, uma ligação química covalente pode ser definida como a intensidade de elétrons entre os dois núcleos. E aqui nós formamos a molécula do hidrogênio. Do ponto de vista gráfico de energia, nós temos aqui um gráfico de energia potencial, tá? E aqui a distância internuclear, ou seja, a distância entre os núcleos de hidrogênio. Nós vamos tomar como referência zero de energia potencial aqui, a energia dos átomos iniciais. Então, na letra A, nós temos os dois átomos com igual energia. Os átomos começam a se aproximar. Eles começam a se aproximar e reparem que na curva aqui, a energia começa a cair. O que está acontecendo? Na medida em que os átomos vão se aproximando, energia vai sendo liberada para o sistema, né? Os dois hidrogênios vão se aproximando e os dois vão ficando mais estáveis. E eles vão se aproximando mais, até chegar a esse mínimo de energia no gráfico, que corresponde à letra B. Na letra B, eles estão se aproximando. Eu vou pedir desculpas para vocês, é que na verdade aqui é a letra C, tá? Onde está B é C. Vamos ignorar a letra B aqui. A letra B, na verdade, é todo esse processo aqui, ó, dessa descida aqui. Quando ele chega neste mínimo, nós chegamos na letra C, na verdade, tá? Tá bem aqui. E o que acontece nesse momento aqui? Nesse momento aqui, a molécula do H2 foi formada. E o que é esse 0,74? 0,74 é a distância internuclear mínima entre os átomos de hidrogênio, que equivale a 0,74 angstroms, que corresponde ao comprimento da ligação médio, né, da ligação hidrogênio-hidrogênio. É o mínimo de energia na curva. Logo em seguida, do ponto de vista matemático, ocorre esse fenômeno aqui. Você começa a aproximar ainda mais os núcleos, né? Você tenta diminuir ainda mais essa energia e começa a aumentar muito a energia do sistema, até vocês terem uma assíntota vertical aqui, né? Uma subida imensa, né? Exponencial da energia do sistema quando a distância interatômica tende a zero. O que está acontecendo aqui? Núcleos se repelem. Elétrons, que são prótons, né? Elétrons e prótons se atraem. Elétrons, entre si, eles se repelem. Então, na medida que você vai aproximando os núcleos, aqui, você também está fazendo com que o elétron do outro átomo reagente passe a aproximar do núcleo. Isso é bom. O sistema vai absorvendo energia, vai liberando energia. No entanto, esse é o mínimo de energia do sistema em termos de minimização de repulsão e maximização de atração entre elétron e próton. Mas, a partir daqui, o que acontece? Você tenta aproximar os prótons no núcleo mais do que a atração elétron-próton consegue compensar. Então, a repulsão entre os núcleos aqui começa a aumentar demais, então a energia do sistema vai aumentando exponencialmente. É interessante ver também que quando nós atingimos o ponto de mínimo na curva, né, 0,74, nós chegamos o sistema libera 435 kJ por mol. É por isso que está menos aqui, tá vendo? 0 menos 435, porque toda energia que sai do sistema, ela é negativa, o sistema fica mais estável, tá vendo aqui, ó? Mais estável, menos energia, e aqui esse nível, menos estável, mais energia. Esse menos 435 equivale à força, a quantificação da força da ligação hidrogênio-hidrogênio. Bom, se para formar a ligação hidrogênio-hidrogênio eu liberei 435 kJ por mol, para quebrar uma ligação hidrogênio-hidrogênio, reverter o processo, quanta energia eu tenho que fornecer, idealmente, para uma molécula de H2, para a molécula de H2 gerar 2 átomos de hidrogênio? Mais 435, ou seja, eu tenho que subir a rampa. Eu tenho que sair daqui
e chegar lá em cima. Então, idealmente, eu preciso fornecer o inverso. Eu tenho que fornecer mais 435 kJ por mol.